Ela é presa a uma barra que está fixada nos implantes. Ela pode ser posta ou removida em casa. Uma outra opção seria uma prótese fixa. Ela poderá ser cimentada ou presa por parafusos. Prender os dentes com implantes dentários pode fazer uma grande diferença. É possível comer, falar e sorrir com confiança. A restauração bucal com implantes e uma prótese fixa consiste em 2 fases. A primeira fase do procedimento é a colocação dos implantes. Eles ficam embaixo das gengivas por vários meses, até que sejam incorporados pelo osso. A segunda fase começa com a cicatrização. Os implantes são novamente expostos para a produção dos novos dentes. Para a colocação cirúrgica do implante, a boca é anestesiada. Uma incisão é feita nas gengivas e um orifício para receber o implante. Depois que o implante estiver firme no lugar, as gengivas são fechadas sobre o implante com 1 ou 2 pontos. Durante um período de alguns meses, o implante é completamente incorporado ao osso. A segunda fase começa com a exposição cirúrgica do implante. É feita uma nova incisão nas gengivas e uma pequena extensão é colocada para trazer o implante acima da linha gengival. Uma série de novas visitas se inicia para a construção dos novos dentes. Embora alguns dos passos sejam diferentes em casos particulares, normalmente eles incluem a realização de uma moldagem da boca. Dessa moldagem são feitos modelos precisos da boca, os quais são cuidadosamente montados, visando um alinhamento preciso dos mesmos. O último passo é a colocação da prótese fixa. O sucesso dos implantes depende do cuidado doméstico e de um programa de consultas e limpezas regulares no consultório. A restauração da mandíbula com implante dentário é realizada em 2 fases. A primeira fase do procedimento é a colocação cirúrgica do implante. Eles ficam embaixo das gengivas por vários meses, até que sejam incorporados pelo osso. Após a cicatrização, a segunda fase começa. Os implantes são expostos novamente e os novos dentes são feitos. Para a colocação cirúrgica do implante, é feita a aplicação de sedativo intravenoso e, em seguida, a boca é anestesiada. É feita uma incisão nas gengivas e um orifício no osso para receber o implante. Depois de o implante estar firme no lugar, as gengivas são fechadas sobre o implante com 1 ou 2 pontos. Durante um período de alguns meses, o implante se torna preso seguramente ao osso. A segunda começa com uma exposição cirúrgica do implante. Uma outra incisão é feita nas gengivas e uma pequena extensão é colocada para trazer o implante acima da linha gengival. Aqui começa uma série de visitas para a produção dos novos dentes. Embora alguns passos sejam diferentes em casos particulares, normalmente eles incluem a realização de uma moldagem da boca. Dessa moldagem são feitos modelos precisos da boca, os quais são cuidadosamente montados visando um alinhamento preciso dos mesmos. O último passo é a colocação dos dentes. O sucesso dos implantes depende do cuidado doméstico e de um programa de consultas e limpezas regulares no consultório. A restauração bucal com o implante dentário consiste em 2 fases. A primeira fase do procedimento é a colocação cirúrgica dos implantes. Eles ficam embaixo das gengivas por vários meses até que sejam incorporados pelo osso. A segunda fase começa com a cicatrização. O implante é exposto novamente e a nova coroa é feita. Para a colocação cirúrgica do implante, a boca é anestesiada. É feita uma incisão nas gengivas e um orifício no osso para receber o implante. Depois que o implante estiver firme no lugar, as gengivas são fechadas sobre eles com 1 ou 2 pontos. Durante um período de alguns meses, o implante é completamente incorporado ao osso. A segunda fase começa com a exposição cirúrgica do implante. É feita uma outra incisão nas gengivas e uma extensão é colocada para trazer o implante acima da linha da gengiva. Uma série de novas visitas se inicia para a construção dos novos dentes. Embora alguns dos passos sejam diferentes em casos particulares, normalmente eles incluem a realização de uma moldagem da boca. Dessa moldagem são feitos modelos precisos da boca, os quais são cuidadosamente montados, visando um alinhamento preciso dos mesmos. O último passo é a colocação da nova coroa.
O sucesso dos implantes depende do cuidado doméstico e de um programa de consultas e limpezas regulares no consultório. A restauração do maxilar com implantes dentários é feita em 2 fases. A primeira fase do procedimento é a colocação cirúrgica dos implantes. Eles ficam embaixo das gengivas por vários meses, até que sejam incorporados pelo osso. A segunda fase começa depois da cicatrização. Os implantes são novamente expostos e os novos dentes são feitos. Para a colocação cirúrgica do implante, a boca é anestesiada. É feita uma incisão nas gengivas e um orifício é feito no osso para receber o implante. Depois que o implante estiver firme no lugar, as gengivas são fechadas sobre o implante com 1 ou 2 pontos. Durante um período de alguns meses, o implante é completamente incorporado ao osso. A segunda fase começa com a exposição cirúrgica do implante. Uma nova incisão é feita nas gengivas e uma pequena extensão é colocada para trazer o implante acima da linha gengival. Aqui começa uma série de visitas para a produção dos novos dentes. Embora alguns passos possam ser diferentes em casos individuais, normalmente eles incluem a realização de uma moldagem da boca. Dessa moldagem, são feitos modelos precisos da boca, os quais são cuidadosamente montados, visando um alinhamento preciso dos mesmos. O último passo é a colocação dos dentes. O sucesso dos implantes depende do cuidado doméstico e de um programa de consultas e limpezas regulares no consultório. Algumas das alternativas para uma prótese total imediata são terapia periodontal, tratamento de canal, próteses parciais removíveis, próteses parciais, uma overdenture, implantes ou adiamento do tratamento. A terapia periodontal poderá ser uma alternativa se houver estrutura óssea suficiente ao redor dos dentes. Raspagem subgengival ou cirurgia da gengiva pode permitir a manutenção dos dentes. Infecções internas nos nervos dos dentes podem ser tratadas com o tratamento de canal. Uma coroa poderá, por exemplo, fortalecer e proteger o dente. Próteses parciais removíveis ou próteses parciais podem ser utilizadas para preencher os espaços. Uma overdenture pode ser uma alternativa. Uma overdenture assemelha-se a uma prótese total comum, mas ela é colocada sobre dentes especialmente preparados. O implante é uma outra possibilidade. O implante é um pequeno cilindro de metal colocado no interior do osso maxilar. Ele substitui a raiz de um dente perdido. Ele pode ser utilizado para preencher espaços ou para manter uma nova dentadura no lugar. Também uma alternativa é o adiamento do tratamento, mas o quadro clínico tende a piorar. E isso é o que normalmente acontece. Exceto se o paciente sentir muita dor, ele poderá optar por adiar o tratamento, pelo menos por um pouco. Entretanto, esse procedimento representa risco, pois a infecção dos dentes e gengivas pode afetar o sistema imunológico do corpo, afetando o corpo todo. As alternativas para uma overdenture são uma prótese total imediata, implantes, uma prótese parcial ou o adiamento do tratamento. Extrair todos os dentes e fazer uma prótese total imediata pode ser uma alternativa. Implantes também podem ser uma alternativa para uma overdenture. O implante é um pequeno metal cilíndrico que é cirurgicamente inserido no interior dos ossos para substituir as raízes de dentes extraídos. Implantes tornam a nova prótese total mais estável e também ajudam a diminuir a perda de estrutura óssea que ocorre depois que os dentes são extraídos. Também uma alternativa para overdenture é a utilização dos dentes restantes para suporte de uma prótese parcial. Também é possível adiar o tratamento, mas dentes infectados nunca se recuperam sem assistência profissional. O quadro clínico tende a piorar. Exceto se o paciente sentir muita dor, ele poderá optar por adiar o tratamento, pelo menos por um pouco. Mas as infecções dos dentes e gengivas podem afetar o sistema imunológico do corpo, afetando o corpo todo. Uma vez que os dentes foram extraídos, os ossos começam a recuar. Se algumas raízes são conservadas e se coloca uma overdenture, é possível diminuir significativamente a perda de estrutura óssea e garantir ao paciente uma prótese total mais estável. Algumas das alternativas para uma prótese parcial
são as próteses parciais removíveis, implantes, próteses totais e adiamento do tratamento. Em alguns casos, as próteses parciais removíveis são alternativas para próteses parciais. Esta é uma prótese parcial removível de porcelana. Às vezes, quando não temos dentes suficientes para colocar uma prótese parcial removível, o problema pode ser resolvido colocando um implante. Um implante dental é um pequeno cilindro de titânio que é cirurgicamente inserido no interior dos ossos para substituir a raiz de um dente perdido. Extrair os dentes restantes e substituí-los por uma prótese total pode ser também uma alternativa. É possível adiar o tratamento, mas dentes e gengivas infectados nunca se recuperam sem assistência profissional. O quadro clínico tende a piorar. Exceto se o paciente sentir muita dor, ele poderá optar por adiar o tratamento, pelo menos por um pouco. Entretanto, esse procedimento representa risco, pois infecções de dentes e de gengivas podem afetar o sistema imunológico do corpo, afetando o corpo todo. Às vezes, quando dentes já foram perdidos, uma prótese parcial é uma simples alternativa para manter a mastigação perfeita. As próteses totais, assim como os dentes naturais, devem ser mantidos livres de placa bacteriana e tártaro. Esse procedimento previne manchas permanentes e mau hálito. Utilize uma escova para prótese total e um dos muitos produtos comerciais de limpeza para limpar cuidadosamente todas as superfícies da prótese total pelo menos uma vez por dia. Manchas fortes e tártaro podem ser removidos da prótese total quando esta permanece em vinagre branco por várias horas. Se não houver partes de metal, a prótese total poderá ser mergulhada em uma solução de cloro diluída. Sempre que a prótese total não estiver sendo utilizada, deverá ser depositada em água. Escove os dentes restantes, bem como a língua, palato e gengivas, com uma escova de cerdas macias todo dia para a remoção da placa bacteriana. Esse procedimento mantém dentes e tecidos saudáveis, estimula a circulação e o hálito fresco. Uma boca sadia e um aumento da autoconfiança serão o resultado do cuidado adequado com a prótese total. Quando muitos dos dentes estão moles, doloridos ou se perderam, pode ser tarde para a profilaxia. Normalmente, isso decorre de doença periodontal. A doença periodontal causa a perda da estrutura óssea e, se isso não for tratado a tempo, resta pouco suporte para os dentes e eles devem ser extraídos. Talvez a extração dos dentes e a substituição por uma prótese total seja a melhor forma de eliminar a infecção e restaurar a saúde bucal. Quando esse trabalho é feito no mesmo dia, ele é chamado de prótese total imediata. Para começar o processo de fabricação de uma prótese total, primeiro é feita uma moldagem da boca. Partindo dessa moldagem, são feitos alguns modelos precisos da boca e sobre esses modelos é fabricada a prótese total. O paciente participa na escolha da melhor cor e formato para os novos dentes. Quando a prótese total está pronta, é feita a extração dos dentes restantes. O paciente é cuidadosamente anestesiado antes da extração e não deve sentir dores. Logo após a extração dos dentes, a prótese total será colocada no lugar. Nas primeiras 24 horas, após a colocação da prótese total, ela ficará muito justa, porque as gengivas estão inchadas. À medida que os ossos cicatrizam, nos próximos 6 ou 9 meses, as gengivas voltam ao volume normal e a prótese total ficará folgada. Quando isso ocorre, um material de preenchimento temporário é utilizado para ajustar a prótese total. Depois desse período convalescente, quando o formato da boca estiver estabilizado, a prótese total será levada ao laboratório para ser ajustada ao seu modelo final. Alguns problemas temporários são comuns quando se ajusta a nova prótese total. No princípio, a prótese dentária poderá tocar-se ligeiramente. Um aumento elevado do fluxo da saliva será observado, uma sensação incômoda na boca, um pouco de náusea, língua obstruída e dificuldade ao falar. Mas não deve haver preocupações. À medida que o usuário vai se acostumando com a nova prótese total, esses problemas desaparecem. Como se fosse aprender uma nova habilidade, no princípio o paciente se sentirá desajeitado ao alimentar-se com a prótese total nova.
boa, mas com um pouco de tempo e prática, os ajustes serão feitos. É realmente desagradável perder os dentes, mas quando os dentes estão infectados, a extração e colocação de uma prótese total imediata pode aumentar a saúde, melhorar o sorriso e a confiança. Uma prótese parcial inferior pode ser uma boa opção para substituir os dentes perdidos. Quando os dentes restantes são tratados e a prótese parcial é colocada, a mastigação melhora, a aparência melhora e o paciente mantém a boca saudável. Aqui está uma prótese parcial inferior típica. Observe o grampo de metal que se fixa em torno dos dentes e mantém a prótese parcial no lugar. Uma prótese parcial previne uma série de problemas. Preenchendo os espaços, ela evita que os dentes vizinhos se desloquem. Quando os dentes extraídos não são substituídos, isso poderá causar uma reação em cadeia, que resultará em cáries e doença periodontal. A prótese parcial ajuda também no equilíbrio da mordida. Isso significa uma mastigação melhor e mais saúde para a articulação temporomandibular. Próteses parciais também ajudam no suporte das bochechas e lábios. Esse suporte é necessário para a clareza da fala e para melhorar a aparência visual. Há também algumas desvantagens com o uso da prótese parcial. A parte metálica, às vezes, aparece durante o sorriso. A placa que liga os dois lados pode parecer volumosa e poderá incomodar principalmente a língua. Mesmo quando uma prótese parcial se encaixa perfeitamente, restos de comida ficarão sob a mesma durante a alimentação. Provavelmente, ela terá que ser lavada a cada refeição. Com o passar dos anos, à medida que a prótese parcial vai sendo colocada e retirada repetitivamente, isso poderá desgastar os dentes de suporte da prótese parcial ou mesmo fazer com que eles fiquem moles. A estrutura óssea continuará a recuar nas áreas em que os dentes foram extraídos. Isso pode significar que a prótese terá que ser reajustada parcialmente. Alguns problemas temporários são normais quando se ajusta a nova prótese parcial inferior. No princípio, a prótese dentária poderá tocar-se ligeiramente durante a mastigação. Um aumento elevado do fluxo de saliva será observado, uma sensação incômoda na boca, um pouco de náusea, língua obstruída e dificuldade ao falar. Mas não deve haver preocupações. À medida que o usuário vai se acostumando com a nova prótese parcial, esses problemas vão desaparecendo. Com o tempo e a prática, ela vai se ajustando e o paciente adquire confiança ao usá-la. Uma overdenture se encaixa sobre dentes especialmente preparados. À primeira vista, uma overdenture parece com uma prótese total comum, mas a diferença pode ser notada internamente. Alguns dentes foram mantidos e a overdenture se encaixa sobre esses dentes preparados. Os ossos começam a recuar quando os dentes são extraídos. Mas, se algumas raízes são mantidas, podemos reduzir a perda óssea significativamente e garantir uma prótese total mais estável. Para preparar os dentes, visando suportar uma overdenture, primeiro são removidos os dentes que estão acima da linha gengival. Em seguida, é feito o tratamento de canal nesses dentes. Às vezes, eles são cobertos com uma coroa de metal. Para iniciar o processo de fabricação de uma overdenture, primeiro é feita uma moldagem da boca. Partindo dessa moldagem, é feito um modelo da boca e é sobre esse modelo que a overdenture é produzida. O paciente participa na seleção da melhor cor e forma dos novos dentes. Quando a dentadura estiver pronta, todos os dentes que não serão mantidos serão extraídos e a dentadura será colocada. Alguns problemas temporários são normais no ajuste da dentadura nova. No princípio, a prótese dentária poderá tocar-se ligeiramente durante a mastigação. Um aumento elevado do fluxo de saliva será observado, uma sensação incômoda na boca, um pouco de náusea, língua obstruída e dificuldade ao falar. Mas não deve haver preocupações. À medida que o usuário vai se acostumando com a nova dentadura, esses problemas desaparecem. Uma prótese parcial substitui dentes perdidos e recupera a mordida do paciente. Próteses parciais tradicionais utilizam grampos de metal para mantê-las no lugar. Embora esses grampos tenham a função de manter uma prótese parcial no lugar, eles realmente afetam o sorriso.
Atualmente, com novas coroas especiais e a combinação de materiais especiais de suporte utilizadas no interior da armação parcial, é possível eliminar os grampos e fazer uma prótese parcial com melhor sistema de fixação. Esta aparência pode ser substituída por esta outra aparência. Próteses parciais precisas ajudam a criar uma nova aparência natural. Algumas pessoas acreditam que seus problemas serão sanados se tiverem os dentes extraídos e substituídos por próteses totais. Mas, em vez disso, como muitos usuários de próteses totais costumam dizer, esse é o começo de muitos outros novos e diferentes problemas. É difícil mastigar com uma prótese total. Acontece, às vezes, de o paciente quintuplicar o tempo necessário para mastigar o alimento. Algumas pessoas dizem que mastigam perfeitamente bem com suas próteses totais, mas representam uma minoria. Na verdade, isso decorre desses pacientes terem perdido os dentes há muito tempo e, em função disso, perderam referenciais de comparação. Quando se leva em consideração os custos, o custo de extração, o custo de fabricação das próteses totais, o custo de ajustar em poucos meses e a reconstrução periódica das próteses totais, o que poderá ocorrer a cada 3 anos, as próteses totais sempre acabam custando caro. Além disso, à medida que a mastigação vai se tornando cada vez mais difícil, o paciente poderá ser forçado a optar por implantes que obviamente custam mais. Quando se usa uma prótese total, com o tempo, o osso maxilar irá recuar, e é isso que torna uma prótese total folgada ou solta. Isso significa que a prótese total terá que ser reformada em poucos anos de uso para que seja ajustada adequadamente. Isso particularmente é verdade para a mandíbula, pois a base da prótese total é menor e o osso é bem menos estável. Quando os dentes são extraídos, eventualmente o sulco do osso mandibular é achatado e não há praticamente nada para segurar a prótese total no lugar. Acrescente a isso o fato de os nervos que atravessam essas áreas podem acabar expostos na estrutura óssea. Durante a mastigação, a região fica dolorida. Alguns usuários de próteses totais sofrem por muitos anos desses males. A mandíbula dói e fica adormecida toda vez que o paciente tenta mastigar. Tudo isso é penoso, sobretudo na hora de se alimentar, e também quando o paciente pertence a uma faixa etária que demanda outros sacrifícios. Quando o osso sob as próteses totais recua, 2 coisas acontecem. O nariz vai ficar mais próximo ao queixo e os lábios desmoronam. Isso causa o aparecimento de mais rugas, envelhece e dá menos suporte aos lábios em muitas atividades importantes. Uma prótese total superior também encobre muitos pontos de origem do paladar no palato. Isso pode alterar o paladar e o sabor dos alimentos. Os tecidos e ossos da boca não foram criados para suportarem partes de plástico continuamente exercendo pressão. Daí decorre que inflamações serão bastante comuns. Se o paciente sofrer de náuseas, o uso da prótese total superior pode ser impossível. Se o paciente optar por tratamento para manutenção da dentição natural, terá uma aparência melhor, se sentirá mais disposto, sentirá melhor o sabor dos alimentos e também irá sentir-se mais confiante. Uma prótese parcial superior pode ser uma boa maneira de substituir dentes perdidos. Quando os dentes restantes foram tratados e uma prótese parcial foi colocada, a mastigação e a aparência melhoram e a boca fica mais saudável. Aqui está uma prótese parcial superior típica. Observe o grampo de metal que se fixa em torno dos dentes de suporte e que mantém a prótese parcial no lugar. Uma prótese parcial previne uma série de problemas. Preenchendo os espaços, ela evita que os dentes vizinhos se desloquem. Quando os dentes extraídos não são substituídos, isso pode provocar uma reação em cadeia, resultando em cáries e doença periodontal. A prótese parcial ajuda também a equilibrar a mordida. Isso significa que a mastigação será melhor e a articulação temporomandibular mais saudável. Próteses parciais também fornecem suporte para as bochechas e lábios. Esse suporte é necessário para a clareza da fala e para melhorar
melhorar a aparência visual. Há também desvantagens com a prótese parcial. O grampo de metal pode aparecer durante o sorriso. A placa no palato, às vezes, dificulta o paladar. A prótese parcial pode parecer volumosa e pode causar náusea no início. Mesmo que uma prótese parcial superior fique perfeitamente ajustada, restos de alimento se alojam sob a mesma durante a alimentação. Ela provavelmente terá que ser lavada a cada refeição. Com o passar dos anos, à medida que a prótese parcial vai sendo retirada e colocada repetitivamente, isso poderá causar desgaste nos dentes de suporte e até mesmo fazer com que eles fiquem moles. A estrutura óssea continuará a recuar nas áreas em que os dentes foram extraídos. Isso significa que em poucos anos a prótese parcial terá que ser reajustada. Alguns problemas temporários são normais quando se ajusta a nova prótese parcial superior. No princípio, a prótese dentária poderá tocar-se ligeiramente durante a mastigação. Um aumento elevado do fluxo de saliva será observado, uma sensação incômoda na boca, um pouco de náusea, língua obstruída e dificuldade ao falar. Mas não deve haver preocupações. À medida que o usuário vai se acostumando com a prótese nova, esses problemas vão desaparecendo. Com o tempo e a prática, ela vai se ajustando e o paciente adquire confiança ao usá-la. A colocação de coroas e próteses parciais removíveis normalmente requer 2 ou 3 visitas. Na primeira visita, os dentes são preparados. Coroas ou próteses parciais removíveis provisórias são colocadas para a proteção dos dentes, enquanto as restaurações finais são fabricadas. Depois de cada consulta, se foi utilizado anestésico, lábios, dentes e língua poderão ficar adormecidos por muitas horas. Recomenda-se evitar a mastigação, até que o efeito da anestesia tenha passado completamente. Em raras ocasiões, as coroas provisórias podem cair. Nesse caso, o paciente deve entrar em contato com o dentista, conservando a coroa para que seja recolocada. É muito importante para a adaptação correta da restauração final que as coroas provisórias estejam no lugar. É comum a sensibilidade a calor, frio e pressão após cada visita. A gengiva pode ficar machucada por muitos dias. O paciente deve enxaguar 3 vezes ao dia com salmoura morna para reduzir a dor e o inchaço. Deve ser utilizada somente a medicação indicada. Para ajudar a manter a coroa provisória no lugar, recomenda-se evitar comer alimentos pegajosos, especialmente chicletes, e alimentação sólida, mastigando, se possível, somente do lado oposto. É importante continuar a escovar normalmente, mas passando o fio dental muito cuidadosamente e removendo o fio lateralmente, para evitar a remoção da coroa provisória. Se a mordida estiver irregular, se dores persistirem ou houver qualquer outra dúvida ou preocupação, o paciente deve entrar em contato com o dentista. Parabéns pelo novo sorriso. O investimento em seu sorriso reverterá como prazer e satisfação. O paciente precisará de tempo para ajustar-se às sensações da nova mordida. Quando a mordida ou a posição dos dentes é alterada, são necessários muitos dias para o cérebro reconhecer a nova posição ou espessura dos dentes como configuração normal. Se continuar a detectar alguma saliência ou problemas com a mordida, o paciente deve procurar o dentista para uma visita de ajustes. É normal a sensibilidade a calor, frio ou pressão. A remoção da estrutura dental e substituição por novos materiais pode demandar um período de adaptação. As gengivas podem ficar machucadas por vários dias. Para melhor reduzir a dor e o inchaço, o paciente deve enxaguar 3 vezes ao dia com salmoura morna, colocando uma colher de sal em uma vasilha com água morna, enxaguando, bochechando e cuspindo. Medicação para dores moderadas ajuda a aliviar o desconforto durante o período de ajuste. É normal se a fala for afetada nos primeiros dias. A adaptação será rápida e a fala será normalizada. Poderá ocorrer aumento do fluxo de saliva.
O cérebro poderá responder ao novo tamanho e formato dos dentes, aumentando o fluxo de saliva. Isso costuma estar normalizado em pouco mais de uma semana. A remoção diária da placa bacteriana é fundamental para o sucesso a longo prazo do controle da placa. É salutar manter uma rotina de higiene regular. É necessário a escovação e o uso do fio dental. Visitas regulares ao dentista também são extremamente importantes. Serão utilizados produtos de limpeza abrasivos e técnicas apropriadas para o tratamento cosmético específico. A mudança de hábito para a proteção dos novos dentes também é muito importante. Qualquer alimento que costuma lascar, quebrar ou danificar os dentes naturais pode ter o mesmo efeito para as novas restaurações cosméticas. Recomenda-se evitar balas pegajosas e qualquer tipo de comida ou substância sólida. Também recomenda-se evitar ou minimizar a ingestão de alimentos que mancham, como chá, café, vinho tinto e amoras. O fumo acelera o amarelamento dos dentes. Quando o paciente costuma ranger os dentes durante a noite ou quando pratica algum esporte, deve informar o dentista para que seja feito um protetor bucal. O ajuste da aparência e sensação do novo sorriso requer tempo. Dúvidas e preocupações devem ser levadas ao dentista. Após uma extração, é importante a formação de coágulo para parar o sangramento e iniciar o processo de cicatrização. Por esse motivo, o paciente deve morder um chumaço de gaze por 30 ou 45 minutos após a extração. Se o sangramento persistir após a remoção do chumaço de gaze, ele deve ser substituído por um outro durante mais 30 minutos. Poderá ser necessário fazer esse procedimento por várias vezes. Depois da formação do coágulo, é importante protegê-lo, especialmente nas próximas 48 horas. Recomenda-se não fumar, não sugar com canudos, não enxaguar a boca vigorosamente e não limpar os dentes próximos do local da extração. Essas atividades poderiam desalojar o coágulo e reduzir a cicatrização. O paciente deve limitar-se a atividades leves pelas primeiras 24 horas. Isso mantém a pressão arterial em baixo nível, reduz o sangramento e ajuda no processo de cicatrização. Depois da extração, são comuns algumas dores e inchaço. Uma bolsa de gelo poderá ser utilizada de 20 em 20 minutos para reduzir a dor e o inchaço. O inchaço normalmente começa a desaparecer depois de 48 horas. Para controle do desconforto, o paciente deve tomar a medicação analgésica indicada. O paciente deve evitar ingerir medicamentos com o estômago vazio ou sofrerá náuseas. Se foi prescrito antibióticos, recomenda-se ingeri-los pelo tempo determinado, mesmo que todos os sinais e sintomas de infecção tenham passado. Beber muito líquido e comer somente alimentos leves, nutritivos no dia da extração. Não tomar bebidas alcoólicas e evitar alimentos quentes ou condimentados. É permitido alimentar-se normalmente no dia seguinte ou tão logo o paciente se sinta confortável. O paciente deve enxaguar a boca 3 vezes ao dia com salmoura morna, colocando uma colher de chá de sal em uma xícara de água morna, enxaguando suavemente, bochechando e cuspindo. Enxaguar suavemente também após as refeições, mantendo os alimentos fora da área de extração. É muito importante retomar a rotina de higiene dental após 24 horas. Isso inclui escovar os dentes, língua e o uso do fio dental pelo menos 3 vezes ao dia. Assim, a cicatrização é acelerada, mantendo a boca e o hálito fresco. Em caso de sangramento intenso, dores fortes, inchaço continuado por mais de 2 ou 3 dias, ou uma reação à medicação, o paciente deve procurar o dentista. Após alguns dias, o paciente estará se sentindo bem, podendo retomar as atividades normais. Quando for utilizado anestésico, lábios, dentes e língua poderão ficar adormecidos por muitas horas após a visita. Recomenda-se evitar qualquer tipo de mastigação até que o efeito da anestesia tenha passado. É normal alguma sensibilidade a frio, calor e pressão após o tratamento.
as gengivas podem ficar machucadas por vários dias. Para melhor reduzir a dor e o inchaço, o paciente deve enxaguar 3 vezes ao dia com salmoura morna, colocando uma colher de sal em uma vasilha com água morna, enxaguando, bochechando e cuspindo. Não se recomenda alimentação sólida ou mastigar diretamente sobre as restaurações em amálgama durante 24 horas. Se possível, a mastigação deve se restringir ao lado oposto da boca. É possível mastigar imediatamente sobre as restaurações em resina, pois estas são concluídas completamente no dia da visita. Persistindo a mordida irregular, dores constantes ou havendo alguma outra dúvida ou preocupação, o paciente deve procurar o dentista. Após a cirurgia periodontal, lábios, dentes e língua poderão ficar adormecidos por várias horas. Recomenda-se evitar qualquer mastigação até que o adormecimento tenha desaparecido completamente. O paciente não deve comer nada por 2 horas após a cirurgia. É comum a sensação de desconforto por muitos dias depois da cirurgia. Para controlar o desconforto, recomenda-se tomar a medicação analgésica recomendada. O paciente deve evitar ingerir medicamentos com o estômago vazio ou sofrerá náuseas. Deve-se aplicar uma bolsa de gelo de 20 em 20 minutos por 6 horas após a cirurgia para aliviar a dor e o inchaço. Depois de 24 horas, para melhor reduzir a dor e o inchaço, o paciente deve enxaguar 3 vezes ao dia com salmoura morna, colocando uma colher de sal em uma vasilha com água morna, enxaguando, bochechando e cuspindo. Se foi prescrito antibióticos, é recomendável ingeri-los por toda a extensão de tempo recomendada, mesmo que todos os sintomas e sinais de infecção tenham desaparecido. Algum tipo de sangramento é normal nos 2 primeiros dias após a cirurgia. Se o sangramento persistir, deve-se fazer uma pressão firme com gaze ou morder um saquinho de chá por 20 minutos, levantando a cabeça com travesseiros. O paciente deve procurar o dentista se o sangramento não for controlado ou caso venha a aumentar. Nas primeiras 48 horas, a dieta deve ser restrita a comidas leves como iogurtes, sorvetes, queijo fresco e sopas, até que seja possível mastigar confortavelmente. Relaxar e evitar esforços durante as primeiras 24 horas após a cirurgia são recomendáveis. Os cuidados domésticos de rotina das áreas não tratadas devem persistir cotidianamente. Os contornos da área tratada podem ser lavados com água morna ou bochechos, mas lavagens vigorosas devem ser evitadas até que a região esteja recuperada. O paciente deve procurar orientação profissional sempre que persistirem dúvidas ou preocupações. O tratamento de canal demanda 2 ou mais visitas para um tratamento completo. Uma restauração provisória ou coroa é colocada para proteger o dente durante as visitas ao dentista. Depois de cada visita, no caso de ter sido utilizado anestésico, os lábios, dentes e língua podem ficar adormecidos por várias horas. Recomenda-se evitar qualquer tipo de mastigação até que o efeito do anestésico tenha passado. Durante o tratamento, é comum, e não um problema, uma pequena porção da restauração provisória se desfazer ou quebrar. Se toda a restauração ou coroa cair, o paciente deve procurar o dentista para que a mesma seja substituída. É comum uma sensação desconfortável persistir por vários dias após o tratamento de canal, especialmente na mastigação. Para controlar esse desconforto, o paciente deve tomar a medicação indicada. Se foi prescrito antibióticos, recomenda-se ingeri-los pelo tempo indicado, mesmo que todos os sintomas e infecção tenham passado. Para